Olá, meus alunos, como vocês estão? Vamos aqui então dar continuidade à nossa aula de micro-organismos. Como eu disse na última aula, entrando mais a fundo na parte de imunologia, parte de patogenicidade, parte mais clínica, que é mais próxima à parte de enfermagem. Então sigam atentos com os conteúdos que vão ser passados de agora em diante, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre imunologia, mas com foco na imunidade inata, que a gente vai ver o que é daqui a pouquinho. Mas antes de falar a respeito disso, vamos citar aqui o que é patogenicidade. Patogenicidade é a capacidade de um patógeno de produzir uma doença suplantando, ou seja, superando as defesas do hospedeiro. Além disso, existe um conceito chamado de virulência. Vocês vão ouvir muito falar a respeito disso. Virulência é o grau de patogenicidade. Os patógenos eles vão poder infectar o corpo humano ou outros hospedeiros por várias vias. Essas vias vão ser chamadas de portas de entrada. Então, as vias nas quais os patógenos entram no corpo hospedeiro é chamado de porta de entrada. Muitos micro-organismos vão poder penetrar através de membranas mucosas da conjuntiva e na pele vão penetrar principalmente através de folículos pilosos e ductos sudoríparos. Além disso, eles também podem entrar através dos tratos respiratórios, o gastrointestinal e o gênio unitário. Mas a maioria dos micróbios, desses micro-organismos, não vão poder penetrar a pele intacta, a não ser nesses ductos que eu citei anteriormente. E alguns deles também vão ter acesso aos tecidos por inoculação através da pele das membranas mucosas, via picadas de inseto, injeções e outros ferimentos. Então essa via de entrada de penetração vai ser chamada de via parental. E muitos desses micro-organismos também só vão causar doenças somente quando entram no corpo através de suas portas de entradas específicas. Essa aqui é uma tabelinha bem legal que eu achei, mostrando as portas de entradas preferenciais de alguns patógenos para vocês darem uma olhada. Tá, então se tem vias de entradas, também tem vias de saídas. Então nós vamos apresentar principalmente três tipos de saída, portas de saída, né? Vão incluir o trato respiratório, né, através de tosses e espirros, o trato gastrointestinal, através das fezes ou da saliva, e o trato genuritário, através de secreções da vagina ou do pênis. Além disso, aqueles também que estão presentes no sangue, uma porta de saída muito comum vai ser através de artrópodes, né, que se alimentam do sangue, e das seringas. Então vai ser um meio de saída bem comum para esses organismos presentes no nosso sangue. Agora sim, vamos começar a ver o que se trata imunologia. A imunologia é a disciplina que vai estudar os processos de reconhecimento de substâncias não próprias a organismos ou próprias modificadas, que vão ser os antígenos. Esses vão incluir micro-organismos ou macromoléculas. A gente vai ver isso já já. E o conjunto dessas respostas geradas vai consistir numa resposta imunológica. Então aqui, só para não deixar dúvidas a respeito dos antígenos, que é um conceito muito importante, os antígenos vão ser qualquer estrutura química que vai induzir uma resposta imune. Eles vão ser moléculas estranhas a organismos, ou seja, não próprias, como micro-organismos, mas também podem ser moléculas do próprio organismo, que vão gerar respostas imunes. Ok? Dentro da imunologia, vai existir o conceito de imunidade ou resistência, que é a nossa capacidade de combater as doenças causadas por micróbios, micro-organismos, né, ou por seus produtos, e nos proteger contra agentes do ambiente, como pólen, drogas, alimentos, químicos e resíduos de animais, como pelo, escamas de animais, espinhos. E a vulnerabilidade ou ausência de imunidade vai ser referida como suscetibilidade. E a gente vai ver que existem dois tipos de imunidade. A imunidade inata ou natural, que a gente vai ver aqui nessa aula, e a imunidade adaptativa ou adquirida. A imunidade inata vai ser aquela defesa que estão presentes desde o nosso nascimento. Essas respostas vão apresentar um sistema de alerta precoce da imunidade e vão ser projetadas para impedir que os micróbios tenham acesso ao corpo e ajuda a eliminar também aqueles que tiverem acesso. A imunidade inata não envolve o reconhecimento específico de um micróbio. Além disso, ela não tem uma resposta de memória, diferente da imunidade adaptativa, que vai ter como base uma resposta específica de um determinado micróbio caso ele tenha rompido as defesas da imunidade inata. Ele vai se adaptar ou se ajustar para lidar com o micróbio em particular. E outra diferença entre eles é que, diferentemente da imunidade inata,
A imunidade adaptativa é mais lenta em responder, mas apresenta um componente de memória, que é isso que eu falei, que vai poder reconhecer caso tenha uma infecção com um patógeno posteriormente. Para começar a falar da imunidade inata, a gente vai ver que vão ser compostos duas linhas de defesa. A primeira linha de defesa vai ser a pele e a membrana mucosa. Essa função vai resultar em fatores químicos e físicos. Os fatores físicos vão incluir barreiras à entrada ou processos que removem micróbios na superfície do corpo. Já os fatores químicos vão incluir substâncias produzidas pelo corpo que vão inibir o crescimento microbiano ou que vão destruir esses micróbios. Alguns exemplos aqui, eu vou falar dois que existem na pele. Um deles é o sebo, que é um fator químico que tem a nossa pele, né, deixa a nossa pele oleosa. Esse sebo vai conter ácidos graxos insaturados, que vão inibir o crescimento de bactérias patogênicas na nossa pele. Já um fator físico também é a própria estrutura da pele quando ela está intacta, que vai existir uma camada de queratina, que é uma proteína à prova d'água, né, ela é impermeável, e vai oferecer resistência à invasão microbiana. Aqui tem uma tabela também com muitos outros exemplos a respeito dessa primeira linha de defesa. Fatores químicos e físicos para você dar uma olhada. Quando a primeira linha de defesa é rompida, é ultrapassada, então a imunidade inata vai ter a segunda linha de defesa, que vai ser composta por células assassinas naturais e fagócitos, inflamação, febre e substâncias microbianas. Ou seja, quando houver a entrada de micróbio na primeira linha de defesa, vai ocorrer a estimulação e produção de fagócitos, vai ocorrer então um processo de inflamação, processo de febre, e as substâncias antimicrobianas também vão entrar em ação para poder gerar essa segunda linha de defesa da nossa imunidade inata. Mas a respeito dessa imunidade, é muito importante citar também sobre o sistema circulatório, porque é através dele e toda a sua rede de vasos, de capilares, de artérias, porque através dessa rede de dutos, né, onde vai passar o sangue, é que vai ocorrer o transporte dessas células assassinas e onde vai ocorrer principalmente a formação desses processos da segunda linha de defesa. Então a gente vai ver nele que o sangue vai constituir um plasma, que é a parte fluida, e vai ter esses elementos que vão ser as células, né, as hemácias, e outros fragmentos celulares, muitos deles até propriamente os micro-organismos. E dentro do sangue vai existir também os leucócitos, que são as células brancas, né, do sangue, acho que muitos já ouviram falar a respeito, e os linfócitos, que vão ser essas células assassinas naturais. Então, adjacente ao sistema circulatório, vai existir o sistema linfático, que vai, no intervalo de longos vasos, nesses vasos linfáticos, que são adjacentes ao sistema circulatório, vai existir um líquido chamado de linfa, que vai fluir através de linfonodos que tem uma forma de feijão, pequenos órgãos assim, dentro desse sistema, que tem formato de feijão. Os linfonodos vão ser os locais de ativação de células T e B. E essas células que vão destruir os micróbios pelas respostas imunes. Caso tenha dúvida a respeito disso, tem vários vídeos no YouTube bem legal a respeito disso, mostrando como funciona a ativação dessas células. Aqui para você ver a quantidade de elementos contidos no sangue, desde hemácias a vários tipos de leucócitos e as células T e B. Os fagócitos, que a gente viu anteriormente, vão ser células que vão realizar a fagocitose. A fagocitose é a ingestão de micro-organismos ou outras substâncias por uma célula. E essa função são tipos derivados de células brancas sanguíneas. Aí na imagem é um exemplo da fagocitose e uma célula que vai fazer bastante essa fagocitose vai ser uma célula grande chamada de macrófago, que está aí na imagem, pegando várias bactérias através dos pseudópodes. E outra resposta também que a gente viu da segunda linha de defesa vai ser a inflamação, que vai ser uma resposta defensiva local de um dano causado aos tecidos do corpo. E esse dano pode ser causado por uma infecção microbiana, por agentes físicos como calor, energia, ou objetos pontiagudos, ou através até por agentes químicos, ácidos, bases, gases. Então tudo isso pode causar esses danos que pode gerar inflamação. E a inflamação vai ter as seguintes funções: destruir o agente causador, se possível removê-lo do corpo, junto com seus derivados. Caso a destruição não seja possível, pelo menos limitar os efeitos, né,
que esse agente causador vai ter, né, no corpo, através de um confinamento ou limitação desse agente causador. E também reparar ou substituir o tecido afetado pelo agente causador e seus derivados. Então, alguns sinais e sintomas que a inflamação pode apresentar vão ser o calor na região, um rubor, uma área mais vermelhada, o inchaço, dor, e muitas vezes pode até chegar a quinto sintoma, que é uma perda de função daquele local. Então, a inflamação vai ser uma resposta local a uma injúria. Já o terceiro componente da segunda linha de defesa vai ser a febre, onde vai ser uma resposta sistêmica ou generalizada. Vai ser uma das respostas mais importantes que o corpo vai ter para proteção, que vai causar uma elevação anormal da temperatura corporal. A causa mais frequente da febre é a infecção por bactérias, ou pelas toxinas, né, que elas produzem, ou por vírus. Entre as complicações da febre estão aqui alguns exemplos. A taquicardia, que é um batimento cardíaco mais rápido, mais acelerado. Pode até ser perigoso nessas pessoas mais velhas, que têm problemas, né, com o coração. Então vai aumentar a taxa metabólica, pode causar desidratação, pode causar delírio, até coma, e pode até ser fatal se a temperatura corporal passar a temperatura de 44 ou 46 graus Celsius. Além disso, existe uma fase onde é chamada de crise, que é quando a pele fica quente e a pessoa começa a suar. Isso é sinal de que a temperatura corporal está diminuindo e que a febre está passando. Aqui está um resumo da segunda linha de defesa que a gente viu agora e as atividades dessa aula e da aula anterior. Lembrando que na próxima semana não vai ter atividades e vamos falar a respeito da imunidade adaptativa. E aqui estão as respostas das atividades que foram passadas na aula 8 sobre o Covid-19. Espero que esteja bem explicada essa aula. Então fiquem bem, abraços.